Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Êxodo 3, 1 a 10. Os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa falar com você nesta noite. Diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Amém? Queria pedir a você, mais uma vez, curve a tua cabeça. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, que momento precioso, Senhor, este de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, o meu coração. O Senhor sabe, ó Deus, o tempo que eu fiquei ali na Tua presença, ó Deus, buscando ao Senhor, buscando ouvir a Tua voz, Senhor, para falar, ó Deus, à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Se revela, ó Deus, a Tua igreja, Pai, através da Tua palavra. Que seja, ó Deus, uma palavra, ó Deus, que traga cura, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Uma palavra, ó Deus, que vem saciar a fome, saciar a sede, que traga renovo, Senhor. Ó Deus, que venha trazer alegria, Senhor, que venha transformar, ó Deus, o nosso coração, transformar, ó Deus, a condição na qual nós entramos aqui nesta noite, Pai. Eu creio, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, sem antes fazer aquilo pela qual foi ordenada, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha usar da minha vida. Que a Tua palavra, ó Deus, flua deste púlpito, ó Deus, como rios, ó Deus, como rios, enchendo os corações, ó Deus. Que todo coração agora, ó Deus, se prostre diante de Ti, todo ouvido, ó Deus, esteja sensível à Tua voz, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eis aqui a minha vida, ó Deus. Usa-me, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, só um minutinho aqui que fechou alguma coisa aqui. Renan, por favor. Aí ajuda os universitários. Apareceu um monte de coisa aqui de atualização que não era para aparecer agora, mas tudo bem.
Essa história que nós lemos é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a libertação do povo hebreu do Egito. O povo de Deus, eles foram levados, a viver no Egito no tempo de José. A Bíblia fala que houve uma grande fome sobre toda a terra, e nesse tempo, nesse período, José, um dos filhos de Jacó, era governador do Egito, o segundo homem mais importante de todo o Egito. E quando os irmãos de José, sem saber quem era José ali, que ele era, que José era o irmão, que o governador do Egito era o irmão deles, eles vão comprar ali o alimento, e na segunda vez José se revela a eles, ali dizendo que era irmão deles, que Deus tinha preparado aquele momento ali, tinha mandado José à frente, porque Deus, ele sabe todas as coisas, o que ia acontecer Deus já sabia, e havia um plano de Deus ali na vida de José, de ir para o Egito. E José então fala para os seus irmãos buscar o seu pai, Jacó, e toda a família deles, para que eles viessem morar no Egito, e ali, nesse tempo de fome sobre a terra, eles pudessem viver ali, sustentados ali no Egito por José. Então Jacó vai, e a Bíblia fala que o faraó falou para José escolher a melhor terra que havia ali sobre o Egito, e eles então se instalaram em Gósen, melhor lugar que havia no Egito. E por muito tempo, eles tiveram uma vida boa, uma vida farta, experimentaram o melhor que havia no Egito. Mas a história diz também que, com o tempo, José morreu, todos os seus irmãos morreram. E se levantou outro rei para governar ali o Egito. Um rei que não tinha ouvido falar de José, que não conhecia José. O que aconteceu? O povo de Deus ali, o povo hebreu, começou a se multiplicar. Eles vieram a descendência de José, dos seus irmãos, e ficou tão numeroso e tão poderoso esse povo, que eles então começaram a ocupar não só a terra de Gósen, mas diz que por toda parte, por todo o Egito, havia ali o povo de Deus, eles foram ocupando todo o Egito. Então, Faraó, vendo ali essa situação, vendo que cada vez mais o povo se tornava maior e muito mais poderoso, ele temeu. E ele, então, começa a subjugar o povo de Deus a um trabalho escravo. E quanto mais Faraó impunha trabalho ali pesado, árduo, sobre o povo de Deus, mais o povo crescia, o povo se multiplicava, e ia se tornando cada vez mais poderoso. Então Faraó, ele toma a decisão e ele manda matar toda criança que nascesse ali na terra do Egito, que fosse homem. Que as parteiras, no momento de fazer o parto, homem, mate a criança. Para conter esse crescimento, essa multiplicação do povo de Deus ali na terra do Egito. Uma dessas crianças que nasceram nesse tempo foi Moisés. E por aquilo que Deus tinha, assim, o projeto de Deus sobre a vida de Moisés, a sua mãe o escondeu, depois colocou ali num cesto no rio Nilo, e ele foi encontrado pela filha de Faraó, e ele então passou a
a viver ali no palácio e cresceu ali, aprendeu toda a lei, tudo que havia no Egito. E agora, nesse momento da história, muitas coisas aconteceram. Moisés, ele cresceu e, devido a coisas que aconteceram ali no Egito, ele fugiu. Ele saiu do Egito. E ele vivia ali, se casou com uma das filhas de Jetro. E um dia ele estava pastoreando as ovelhas e ele viu ali uma sarça, um espinheiro pegando fogo. E ele se aproximou para ver o que era aquilo. E ali Deus se revelou a ele, Deus falou com ele. E o que Deus falou com Moisés é que tinha chegado aos ouvidos de Deus o sofrimento do povo. Porque os egípcios tratavam o povo de Deus com tanta maldade, com tanta crueldade, que a vida deles, diz a Bíblia, se tornou amarga, se tornou uma vida muito difícil. E eles então gritavam, choravam, pedindo socorro a Deus. E Deus ali falando com Moisés, falou: olha, Moisés, eu ouvi esse grito, eu ouvi esse choro do meu povo. Eles estão sofrendo ali no Egito. E eu agora estou te chamando, estou te entregando algo para você fazer. Você vai voltar lá ao Egito e você vai libertar o meu povo. Moisés, então, ele, atendendo esse chamado de Deus na vida dele, ele então retorna ao Egito para libertar o povo de Deus. E é lindo demais quando você lê o livro de Êxodo ali, e você começa a ler o agir de Deus, as coisas extraordinárias que Deus fez sobre aquela terra. E quando Deus, ele manda aquelas pragas, e ele fala assim: olha, as pragas vão atingir toda a terra do Egito, mas o meu povo eu irei tratar de maneira diferente. Haveria mosca, haveria morte de animais, haveria feridas sobre o povo, haveria morte sobre os primogênitos, mas nenhuma dessas pragas iria atingir o povo de Deus. E Deus fez coisas maravilhosas ali no meio do povo, sinais, maravilhas que nunca tinha se visto ou ouvido até aquele tempo. E o povo então sai do Egito, depois da morte dos primogênitos, com grandes riquezas, grande quantidade de bens, de animais, para viver um tempo novo na vida deles. E a partir do momento que eles saem ali, a Bíblia fala que agora o Senhor ia de dia como uma nuvem sobre a vida deles para proteger, e de noite como uma coluna de fogo para os guiar naquela caminhada. Era um tempo novo na vida deles. O tempo de choro, o tempo de sofrimento, o tempo de escravidão iria ficar ali no Egito. A Bíblia fala que Deus mandou ali Moisés para libertar o povo, para nunca mais eles voltarem para aquela terra. Nunca mais serem escravos. E a partir daquele momento, Deus ia guiar por um caminho até a terra prometida. Uma terra de abundância, uma terra, como nós lemos aqui, boa, grande, uma terra rica, que Deus ia dar ao seu povo como propriedade. O tempo de sofrimento ia ficar para trás, porque Deus estava estabelecendo um novo tempo sobre a vida deles. Deus estava fazendo algo novo sobre a vida deles. Amém? E esse é o tema que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite. Tema de hoje: Deus quer fazer algo novo.
Vira para a pessoa que está do seu lado, ainda que se estiver longe, fala para ela com convicção, para convencê-la. Talvez ela esteja aí incrédula. Deus quer fazer algo novo. Segundo o dicionário, uma das palavras que define novo é aquilo que é inédito, que por sua vez quer dizer extraordinário, único, algo que nunca se viu, algo que nunca aconteceu. 1 Coríntios 2:9 diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. O que havia no Egito? Escravidão, dor, choro, tristeza, sofrimento. O que Deus prometeu para o seu povo? Liberdade, uma vida nova, uma vida em abundância, uma terra nova, onde haveria fartura. O povo iria experimentar algo extraordinário, uma história nova começaria a ser escrita nessa nova terra. Mas a maioria deles não creram que isso era possível e perderam de viver o novo, o extraordinário de Deus. Deus, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas, para nós vivermos um tempo novo, um tempo extraordinário, um tempo de experimentarmos as promessas de Deus, de ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas nós precisamos acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então vamos ver aqui o que nos impede que o novo venha sobre a nossa vida. Talvez você fale assim: olha, eu sou cristão há 10 anos, eu sou cristão há 20 anos, eu sou cristão há 1 ano, eu sou cristão há 30 anos, e ainda não experimentei esse algo novo de Deus. Talvez não tenha algo na nossa vida que está nos impedindo de experimentar esse extraordinário, esse algo inédito que Deus tem preparado para nós. Então vamos ver. Primeira coisa, o que nos impede que o novo de Deus venha sobre a nossa vida? Primeira coisa, o passado. Êxodo 14, 11 e 12. Vai aparecer na tela ali. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Deus, Ele estava tirando o povo do Egito para um tempo novo, para nunca mais se tornarem escravos, nunca mais voltar naquela terra. Havia um caminho para prosseguir nessa caminhada. E Deus, Ele não falou que seria isento de desafios, de obstáculos. Tanto é que Ele fala para Moisés, fala: olha, diga ao povo que Faraó, ele vai vir atrás de vocês, com um exército, com cavalos, com carros, mas não se preocupem, não tenham medo, porque sou eu que vou derrotar os egípcios. Eles virão contra vocês, mas eu sou o Deus dos exércitos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sou eu que vou guerrear as suas guerras.
E quando o povo ali ouviu essa palavra, mas quando eles viram aquele exército poderoso vindo atrás deles, o povo ficou apavorado. Então eles sentiram a vontade de voltar. E ele fala, né, o povo fala para Moisés: Moisés, por quê? Por que você nos tirou do Egito? Pelo menos a gente ia ter um lugar para ser enterrado. Nós íamos morrer, mas ia ter ali um lugar para ser enterrados. Deus estava libertando o povo e os levando a viver um novo tempo. E eles se voltando para o passado, querendo voltar de onde Deus os tinha tirado. Deus tinha algo novo. Aquilo que se foi, passou. Deus ia fazer algo maravilhoso. Ia estar com eles em todos os momentos ali, dando uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura. Mas no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, quando eles viram aquele grande exército, eles se apavoraram e o desejo deles: nós queremos voltar para o Egito. Melhor que nós fôssemos escravos no Egito. Por que você não nos deixou em paz lá, Moisés? Estava sofrido, estava difícil, mas está melhor do que aqui. Hoje o Bruno pregando a palavra, e eu convido você amanhã, de manhã já vai estar disponível no YouTube, uma palavra tremenda de Deus, que o Bruno trouxe a nós aqui de manhã. E eu até falei para ele, Bruno, eu vou usar um texto que você usou, Deus, eu já tinha anotado lá aqui no meu esboço, que é a história de Pedro. Pedro, ele era pescador, e diz que ele e o seu irmão estavam ali, à beira do mar, pescando, e Jesus passou por ali. Jesus chamou Pedro e seu irmão, e falou para Pedro: vinde a mim que eu os farei pescadores de homens. E diz que Pedro largou o barco, largou as redes e seguiu imediatamente Jesus. Por 3 anos, Pedro esteve ali com Jesus, viu as coisas maravilhosas que Jesus fez, os milagres extraordinários, viveu um tempo maravilhoso que todos nós aqui, acho que se pudéssemos, né, queríamos viver ali, estar lado a lado com Jesus. Só que Jesus morreu, Jesus foi crucificado. E Pedro, então, diante daquela situação ali, acuado, desanimado, triste, qual foi a decisão de Pedro? Vou voltar a pescar. Vou pegar o meu barco, vou pegar as redes e vou voltar para o mar para pescar. Nós nunca vamos experimentar o extraordinário de Deus se nós não deixarmos o passado no passado. Por pior ou melhor que tenha sido o nosso passado, o próprio Deus nos fala para nós esquecermos do que se foi. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi. Gente, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se aconteceram coisas ruins, se pessoas te feriram, se foi um tempo de sofrimento, um tempo de choro, não se lamente por isso, não fique pensando nisso, pois já passou. O texto diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Não tem nada a ver com o que você passou. É algo novo, inédito e extraordinário na sua vida.
Ou talvez aquilo que você viveu foi bom demais. E você sente saudade das coisas que aconteceram. Vou dizer algo a você. Deus tem algo ainda melhor para fazer na sua vida. A Bíblia fala que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o que nem subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Para os psicólogos aqui, estudantes formados, eu estava lendo um pouquinho e diz que uma das causas da depressão é o quê? Excesso de passado. A pessoa ela não consegue desfrutar o presente porque ela está presa àquilo que aconteceu no passado, o que as pessoas fizeram, as frustrações, as tristezas, aquilo que se perdeu, aquilo que se foi, e ela não consegue viver o tempo presente. Então ela muitas vezes fica se lamentando ao que tinha, ao que não tinha, ficam presas as histórias, aquilo que elas viveram. Gente, eu não estou falando para você falar agora, nunca mais você vai se lembrar. Essa semana eu estava lá na casa da minha mãe, e para aqueles que não sabem, a minha mãe ela está quase 2 anos acamada, ela teve 2 AVCs, e nós temos orado para que cumpra a vontade de Deus, que Deus esteja sobre a vida dela. Sabemos que Deus ele pode operar o milagre, e temos clamado a Deus. Mas muitas vezes o meu pai vai fazer 85 anos, né? 85 anos agora em outubro. Ele se entristece, porque o médico, outro dia ele foi no médico, e o médico falou assim para ele, seu coração está tão bom, que o senhor vai viver pelo menos 105 anos. Porque ele é cheio de vida, cheio de energia, corre para lá, corre para cá. E ele, então, estava lá na cozinha, eu estava fazendo um bolo para ele tomar café, e ele olhou para uma galinha que tem lá em cima lá da pia da minha mãe, para colocar ovos. E quando ele olhou para aquela galinha, não sei por que veio na memória dele, ele falou, nossa, eu me lembro o dia que eu comprei essa galinha. Nós estávamos viajando lá no sul de Minas, e a sua mãe gostou tanto, e ela falou, ai, mas não sei se eu vou ter dinheiro, e eu falei para ela, pode comprar que eu pago. E ele ficou tão triste, e falou assim, ai, às vezes, nem é bom ficar lembrando essas coisas. E eu falei, por quê, pai? São lembranças boas, por que o senhor vai esquecer? Então, eu não estou falando para vocês, esqueçam, olha, deixa para trás. Mas o seu passado não pode interferir no seu futuro hoje. Tem pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus, não conseguem alcançar algo novo de Deus, porque estão presas lá. O passado é muito forte na vida delas. Não conseguem se desvencilhar do passado. Deus nunca vai fazer algo novo se estivermos vivendo no passado. Havia uma palavra, havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. Deus ia tirá-los daquela terra. Deus ia conduzi-los. Deus estaria com eles. Deus ia lutar por eles. Deus ia dar vitória para eles. Mas o passado era muito forte. Falava muito alto na vida deles. E a maioria deles não alcançaram essa promessa, esse extraordinário, viver esse tempo extraordinário de Deus em suas vidas. Deus está falando nessa noite, não vivam no passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Quantos creem, digam amém. Segunda coisa, o que nos impede de viver o novo de Deus, o que é velho. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando a palavra, mas passado e velho é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Lucas 5, 36 e 37 diz assim, Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso,
estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Quantos aqui querem experimentar algo novo de Deus? Todos nós queremos. Então, por que muitas vezes não experimentamos esse algo novo? Porque o odre ainda é velho. Nós estamos presos àquilo que é velho. Há muitos anos atrás, um moço nos contou um sonho que ele teve, que ele abriu o seu armário. Acho que o Vanderlei já até contou essa história aqui, esse sonho. Esse jovem, ele abriu o armário e havia muitos sapatos. E eram sapatos velhos, sapatos gastos, sapatos sujos. E quanto mais ele tirava aqueles sapatos e ia tirando, parece que mais sapato tinha ali. Quando ele terminou de tirar todos aqueles sapatos velhos, no fundo do armário havia um par de sapatos novinhos, sem uso, cheirosos, pronto para ele calçar. E ele então pegou aquele sapato, calçou, serviu perfeitamente a ele ali, e ele ficou maravilhado com aquele sapato novo. Esse jovem, ele era cristão, cresceu na igreja, servia a Deus, cantava, tocava na igreja, tinha um dom, tinha não, porque ele tem ainda, um dom assim tremendo na área de música. E ele então saiu da igreja, ele se afastou dos caminhos de Deus, largou a igreja, e até hoje, faz muitos anos que ele contou esse sonho para nós. E até hoje ele não voltou para a igreja. Muitas vezes, se não tirarmos do nosso armário aquilo que é velho, um dia nós vamos acabar usando novamente, não é? Principalmente mulher. Mulher veste 42, tem uma calça 36, faz 20 anos o guarda-roupa, quando ela tinha 15 anos, ela comprou aquela calça e servia perfeitamente. Né? Hoje ela está vestindo 42, 44, mas ela não... Um dia eu vou usar essa calça, um dia essa calça vai entrar em mim novamente, não é assim? Não descarta. Às vezes a roupa está rasgada, às vezes a roupa está gasta. Gente, nós neste tempo de pandemia, aí, mais de um ano de pandemia, o ano passado eu não usei os meus sapatos, porque eu fiquei o tempo todo dentro de casa. Só ia na casa da minha mãe, colocava uma sapatilha e ficaram lá. Inverno, então, não usei minhas roupas de inverno, não usei os sapatos. Esse ano, vamos, né, abrir lá a minha sapateira e fui pegar uma bota. A Larissa agora calça o meu número, e agora ela não tem mais guarda-roupa, ela não tem mais sapatos, ela vai lá na minha sapateira. Ela queria uma bota, porque a bota dela ficou pequena. E ela calçou a bota toda feliz e saiu 4 horas antes de vir para o culto. Ela já estava fazendo isso. Graças a Deus que ela fez isso nesse dia mesmo. E ela saiu andando com a bota feliz da vida, e de repente eu falei, gente, o que é isso aqui? Esse rastro preto no quarto, na sala, e ela desfilando. E eu falei, gente, Larissa, tira a bota está se desfazendo inteira, não dá para usar. Ela, não, mãe, está bonito, mãe, está bonito. Eu falei, não dá, filha, o negócio está velho, as pessoas vão olhar, vão ver. Então, a gente guarda as coisas. Gente, nós precisamos aprender a tirar aquilo que não presta mais da nossa vida. Quantas coisas têm sido acumuladas na nossa vida, que não cabe mais. Se nós queremos experimentar o novo, nós temos que abrir mão do velho. O velho ocupa o espaço do novo. E o novo acaba se perdendo no meio do velho. Muitas vezes, gente, a gente
deixa de lado o novo e pega o velho para usar. Hoje mesmo, Renan nem sabia que eu ia pregar até então. Ele estava se arrumando para vir para a igreja de manhã, e ele colocou uma roupa, colocou um sapato. Falei, Renan, não está legal esse sapato, não combinou. Aí, ele falou, então eu vou com o meu tênis branco mesmo, que eu gosto dele. Eu falei, Renan, está muito velho esse tênis, não dá para usar mais. Não, tá ótimo. Vou com ele. Eu falei, você não vai com ele. Esse tênis está a ponto de jogar fora. Nem para doação vai dar mais. Porque a gente gosta, sabe? A gente abre o armário, está cheio de sapato novo, e a gente vai lá, pega o velho. Deus tem colocado uma prateleira para nós de coisas novas, de coisas maravilhosas, e a gente deixa de pegar o novo e pega o velho. Porque a gente gosta daquilo que é velho. Deus, Ele não quer fazer remendo na nossa vida, mas Ele quer dar uma roupa novinha para nós. Novinha. Tem uma história linda na Bíblia, que eu já li muitas vezes, que é a história do paralítico de Cafarnaum. Diz que Jesus chegou ali em Cafarnaum, e ele foi ali para casa, e logo a casa se encheu, porque onde Jesus chegava, a multidão seguia. E Jesus ensinando ali, falando da palavra, na casa, vem 4 amigos carregando um paralítico na cama. Gente, quantas vezes, quantas pregações maravilhosas já ouvi sobre esse texto. A fé daqueles homens, né? O amor, a amizade. 4 homens ali carregando o paralítico na maca, na cama. E diz que não tinha como eles entrarem naquela casa. Eles subiram na casa, fizeram um buraco no telhado e colocaram ali aquele homem na presença de Jesus. O próprio Jesus ficou assim maravilhado com a fé daqueles homens. Mas, quando aquele paralítico estava diante de Jesus, à espera de um milagre, Jesus, ele faz algo que ninguém estava esperando. Ele olha para o paralítico. O que o paralítico queria naquele momento? Andar. Ele foi ali, né, os amigos levaram na esperança, crendo que Jesus ia curá-lo e ele ia sair dali andando. Jesus, então, olha para aquele paralítico e fala, filho, os seus pecados estão perdoados. As pessoas ouviram aquela frase de Jesus, uns não entenderam o que Jesus estava falando, outros ali criticaram as palavras de Jesus. Mas o fato é que Jesus, ele fez uma leitura na vida daquele homem. E ele viu que aquele homem precisava muito mais que um milagre. Ele precisava de uma transformação. Algo teria que ser tirado da vida dele antes dele receber esse milagre. Jesus, ele tirou aquilo que estava velho, aquilo que estava sujo. Jesus perdoou os pecados daquele homem e só então Jesus o curou. Então nós precisamos, se nós queremos viver algo novo, nós precisamos deixar aquilo que é velho, manias velhas, atitudes velhas, pensamentos que nos impedem de viver o novo de Deus. Nós queremos muitas vezes viver algo dentro da nossa família, algo novo dentro do nosso casamento, mas nós continuamos com as mesmas atitudes. Não há uma mudança, não há um passo de deixar as coisas que estavam prejudicando o meu casamento, prejudicando a vida dos meus filhos, para viver um tempo novo, porque nós estamos muito presos a essas coisas que impedem de viver o novo. A Larissa, gente, ela não pode ouvir a pregação. Porque ela fala assim, mãe, eu não gosto que fale de mim. Ela toda assim, né? Eu não gosto que fique contando das minhas coisas, quando ela ouve uma pregação. Mas a Larissa, ela tem 11 anos, e nesse tempo de vida dela, nós trocamos de carro algumas vezes. E o Renan está aqui como testemunha.
todas as vezes, gente, que nós falamos de trocar de carro, a Larissa sofre. Pensa numa criança que chora, pensa numa criança que implora para que o pai dela não troque de carro, porque ela gosta do carro, porque o carro é ótimo, que é o melhor carro que nós já tivemos, e que o outro é pior. É uma novela lá em casa. Não adianta a gente falar para ela que a gente vai trocar porque o carro está ficando velho, que o carro está dando muito gasto, que está ficando desvalorizado. Não adianta falar. Ela não quer se desfazer do carro. Ela quer o carro e ela chora, né, Renan? Ela chora, mas eu gosto desse carro. Sabe que muitas vezes nós temos essa atitude? A gente gosta dessas coisas. Deus tem algo novo, novinho, melhor para nós. Mas nós não queremos nos desfazer daquilo que é velho. O que Deus tem para fazer na nossa vida não cabe mais no velho homem. Deus, Ele quer fazer uma coisa nova. O novo não pode ser colocado dentro do recipiente velho. Amém? 2 Coríntios 5,17 fala assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade, uma nova vida. As velhas atitudes, o velho homem, não cabe mais a nós. Nós precisamos tomar uma postura de nova criatura, de pessoas. Agora, nós somos filhos de Deus, temos direito a uma herança de Deus. Mas para que a gente possa viver este tempo novo, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão. Tirar coisas da minha vida que estão impedindo de viver o melhor. Muitas vezes dentro da nossa casa, nós temos que olhar ao redor da nossa casa, coisas que anos se repetem. Está na hora de nós mudarmos de atitude, termos atitudes novas dentro do casamento, dentro da nossa casa com os nossos filhos, para nós experimentarmos algo novo. Terceira coisa, o que nos impede de viver o novo de Deus, a murmuração. Números 14, 1-3 diz assim: então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, dizendo: seria melhor se estivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos serão presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Murmurar significa reclamar, queixar, falar mal ocultamente, resmungar, falar baixo de forma mal-humorada. No hebraico, que foi escrito o Velho Testamento, murmurar significa alojar, paralisar, se manter no mesmo lugar. Gente, é isso que a murmuração faz. Nos mantém no mesmo lugar. Nós não passamos de fase. Nós não progredimos. Uma viagem que iria durar aproximadamente 1 mês, do povo ali saindo do Egito até a terra prometida. Durou 40 anos. Veja quanto tempo eles se mantiveram no mesmo lugar, paralisados. E o pior, não alcançaram a promessa de Deus. Não entraram na terra prometida. Nessa caminhada deles, ali, saindo do Egito, o tempo todo aquele povo reclamava. Reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha comida. Deus mandou o maná, eles reclamaram do maná. Eles queriam carne, Deus mandou carne, eles reclamaram. Em tudo eles reclamavam. Reclamavam que ali não tinha cebola, não tinha alho. O Vanderlei devia estar dando glória a Deus, né? Tudo eles reclamavam, era motivo
para reclamar, para falar mal contra Moisés, contra Arão. Eu não sei se é impressão minha, e agora eu vou me incluir, né? Mas parece que nós, mulheres, somos muito mais tendenciosas a murmurar, a reclamar, né? Quantas vezes na vida, isso para não falar no dia, né? Que a gente reclama. Reclama, né? Muitas vezes de ficar em casa, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do salário, reclama do governo, reclama se está frio, reclama se está calor. Tudo nós reclamamos. A murmuração, ela nos leva a ver situações de forma negativa. Deus falou ali, falou para Moisés, Moisés separa 12 homens, um de cada tribo, e manda eles espiarem a terra, que eu vou dar para eles. Então, 12 homens foram, voltaram os 12. Dos 12, 10 fizeram um relatório negativo da terra. Eles viram que a terra era boa realmente, que havia fartura, mas eles viram que haviam gigantes e que olharam para si próprios e não viram condições de lutar contra aquele povo, e eles infamaram a terra, e eles reclamaram, murmuraram, e incitaram todo o povo a voltar para o Egito. Mas eles esqueceram que quem estava dando aquela terra era o próprio Deus. Deus estaria com eles em todos os momentos. Deus estava preparando uma nova história, trazendo um recomeço sobre a vida deles. Mas eles reclamaram, eles murmuraram, eles choraram, eles gritaram. Tem uma história que eu acho muito legal, de uma indústria de sapatos, que eles queriam expandir o mercado, queriam exportar sapatos para a Índia. E eles, então, ali, a empresa resolveu mandar seus 2 melhores vendedores de sapatos para a Índia para fazer uma pesquisa de mercado. E aqueles homens chegaram ali, andaram por todas as regiões da Índia, e um dos vendedores fez ali uma avaliação do público ali e escreveu uma mensagem para o seu chefe, dizendo: cancele a produção, pois aqui ninguém usa sapato. O outro vendedor, sem saber o que primeiro havia dito, também fez essa pesquisa de mercado, andou ali, e mandou a seguinte mensagem para o seu chefe: triplique a produção, pois aqui ninguém usa sapatos ainda. Vocês conseguem entender? Quando a gente murmura, reclama, a gente dá atenção para aquilo que é ruim. Havia uma terra que manava leite, mel, fartura, que Deus ia dar nas mãos deles, eles iam comer o melhor da terra, Deus ia cuidar deles. O que a visão deles focou? Nos gigantes. É impossível de vencer esses gigantes. Só que houve 2 homens, Josué e Caleb, que se levantaram. Falou: realmente, a terra é maravilhosa. Nunca vi uma terra tão boa, com tanta coisa boa, com tanta fartura. Nós também vimos os gigantes, mas sabe de uma coisa? Deus vai nos dar essa terra. Deus vai nos dar a vitória contra esses gigantes. Deus vai à nossa frente. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer o extraordinário. No final da história, somente esses 2, toda aquela geração morreu no deserto. Mas Josué e Caleb experimentaram, entraram na terra que Deus havia prometido para eles. Amém? É uma nova história que Deus quer escrever. É um tempo novo. Algo novo Deus quer fazer na nossa vida. Mas muitas vezes nós precisamos fechar as nossas bocas. Não importa se tudo está caindo do nosso lado, se tudo está ruim, se tudo está dando errado.
Já aconteceu com você? Parece que tudo que você vai fazer dá errado. Feche a sua boca. Não reclame, não murmure. Se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, tome posse dessa promessa. Ande por essa promessa. Creia na promessa de Deus. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Então, como nós podemos viver algo novo? Primeiro, abra mão do velho para viver o novo. Filipenses 3,13 diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia é a história de José. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi jogado ali num poço pelos seus irmãos, depois foi vendido ali pelos seus irmãos, e ele viveu no Egito ali, foi preso, foi esquecido, numa terra estrangeira, não havia parentes, talvez não tivesse amigos ali no Egito. Mas uma coisa é certa na vida de José: ele não estava só, porque Deus era com ele. E Faraó, um dia, ele teve um sonho, e ninguém no Egito, os mais sábios ali, não puderam decifrar esse sonho. Até que o copeiro do rei ali de Faraó se lembrou de José na prisão, falou: olha, tem um homem lá na prisão. Eu tive um sonho e ele me revelou o sonho, e exatamente o que ele falou aconteceu. E diz que Faraó manda buscar José da prisão. Sabe o que José faz? José, ele faz a barba e troca as roupas e vai se apresentar a Faraó. Tirar aquela cara, ele tirou aquela cara de dor, aquela cara de sofrimento, aquela cara de prisioneiro, de presidiário que ele era. Tirou aquela roupa, talvez, não existia, mas vamos pensar aquele uniforme laranja ou azul, não sei como é que é hoje em dia. Tirou aquela roupa de presidiário, colocou uma roupa nova, colocou uma roupa limpa, se apresentou diante de Faraó como alguém que tinha algo novo para experimentar na sua vida. José saiu da prisão para o palácio. Deixou de ser prisioneiro para se tornar o segundo homem mais importante do Egito. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Para isso nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, tem impedido de viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos tirar. A Bíblia fala para nós nos despirmos do velho homem que se corrompe e nos vestir do novo homem. Nós somos novas criaturas e muitas vezes não queremos abrir mão daquilo que é velho. Nós precisamos abrir mão. Não cabe mais a mim. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, sou herdeira de Deus. Deus tem preparado grandes coisas para mim. Deus tem promessas para minha vida, para minha casa, para minha família. Isso não me cabe mais, isso não me serve mais. Vou tirar da minha vida de uma vez por todas, para eu experimentar algo novo na minha vida. Deus mudou a história de José. Deus honrou a vida dele. No lugar da humilhação, Deus deu honra, deu riquezas. Mudou a história dele, mudou a história da família toda dele. Quando Jesus estava passando por Jericó, havia um cego ali, sentado à beira do caminho. E cego naquele tempo era mendigo, um pedinte, que ficava com uma capa estendida, esperando que alguém o ajudasse.
Mas quando ele viu Jesus passar, ele viu a oportunidade da vida dele, de uma mudança completa na vida dele. E ele começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não se calou até que Jesus ouviu e Jesus mandou chamar. Quando Jesus chamou aquele cego, diz que ele largou a sua capa para trás, porque Deus estava fazendo algo novo, escrevendo uma história nova sobre a vida daquele homem. Ele nunca mais iria ser cego. Deixe as coisas para trás, abra mão dessas coisas. Para vivermos o novo, nós precisamos abrir mão do velho. Nós temos que virar a página das nossas vidas. Lançar fora tudo o que atrapalha o agir de Deus, para que Ele possa manifestar o novo dEle sobre a nossa vida. Amém? Segunda coisa, como podemos viver algo novo? Creia nas promessas de Deus. Números 23, 19 diz assim: Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz, e faz mesmo. O próprio Deus falou para aquele povo que iria levá-los para a terra prometida. E mesmo assim, eles não creram. Toda aquela geração que não creu na promessa de Deus, morreu no deserto. Josué e Caleb, eles entraram, e um dia Caleb, ali, no momento que, pronto para entrar na terra prometida, ele chega para Josué e ele fala assim: olha, Josué, lembra o que Deus falou a nosso respeito, Josué? Naquele dia que nós voltamos lá, que a gente veio da terra, que a gente foi espionar lá, já se passaram 45 anos, Josué. E durante todos esses anos eu segui confiante no que Deus havia prometido. Ele falou que tinha uma terra boa para nos dar. Tinha algo bom para nós, algo novo. E agora chegou o tempo de eu viver essa promessa na minha vida, de receber essa promessa na minha vida. Em Mateus 13, 58 fala assim: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer naquilo que Ele diz ao nosso respeito, porque se nós não crermos, nós não iremos receber. Creia. Que promessa você tem de Deus para a sua vida? O que Deus falou para você? Falou ao seu respeito, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua casa, da sua empresa, a respeito do seu casamento, a respeito do seu futuro. O que Deus tem falado? Creia na promessa de Deus, não abra mão da promessa de Deus, para não correr o risco da sua vida findar e não experimentar aquilo que Deus tem preparado para você. E por último, como podemos viver algo novo? Renda-se à vontade de Deus. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Quantos aqui já assistiram e se lembram daquele filme A Volta do Todo-Poderoso? Do Noé. Noé de Nova York, é isso? Acho que é, né? Quem já assistiu esse filme? A gente aprende algumas coisas. Eu sei que eles fazem ali uma comédia, mas a gente aprende alguma coisa. E um dia,
Aquele ator que representa Deus bate na porta daquele senador, né? Com um manual de instruções. E o quintal dele está cheio de madeira e Deus, né, representado ali, fala assim: olha, eu quero que você construa uma arca. E ele assim: como assim? Construir uma arca? Não está nos meus planos construir uma arca. E aquele ator ali, representando Deus, ele começa a rir. E ele fica olhando assim, sem entender. E ele rindo. E Deus fala assim: seus planos. Você tem vivido os seus planos? Ou tem vivido os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida? Tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Enquanto nós não entendermos que a nossa vontade, os nossos planos, não tem nada a ver com os planos de Deus, nunca experimentaremos o novo de Deus. Gente, todos os dias, nós tomamos decisões. Todos os dias, nós escolhemos em fazer uma coisa, se iremos fazer, se não iremos, se iremos ir, se não iremos ir, se iremos comprar ou não iremos comprar. E assim a gente vai tocando a nossa vida, vai levando a nossa vida. Muitas vezes, quem ocupa o trono da nossa vida somos nós mesmos. Nós tomamos a decisão e não incluímos Deus. Parece que colocamos Deus à parte, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Colocamos Deus de lado e vamos tomando decisões. Vamos fazendo planos, projetos de vida e projetos. E não perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os teus planos ao meu respeito? A tua palavra diz que o Senhor é que sabe os planos que tem ao meu respeito. Que planos são esses? Jeremias 29:11. Deus fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos planos. Abrir mão muitas vezes, porque não bate com os planos de Deus. E se colocar nas mãos de Deus, como diz a oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Talvez na minha visão, talvez no meu entendimento, eu acho que esse caminho é o melhor para mim. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus de hoje, o Senhor é o Deus de amanhã. O Senhor já tem preparado todas as coisas. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus determinou para a nossa vida, para a bênção que Deus já tem determinado para a nossa vida, para viver os nossos próprios sonhos. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós precisamos nos render, nos colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, faça em mim a tua vontade. Guia os meus caminhos, Senhor. Eu não estou entendendo nada, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Sabe que no determinado tempo da nossa vida, de muita dor, de muito sofrimento, de muita necessidade, quantas vezes eu orei em casa, o Vanderlei orou em casa, e nós chegávamos com um roteiro, um projeto prontinho diante de Deus. Falava: Senhor, está aqui, ó. Eu sei o que vai resolver o meu problema. Eu sei o que vai
trazer mudança na nossa vida, que vai prosperar a nossa vida. Está aqui, Senhor, faz isso que vai dar certo, não vai ter erro. Se o Senhor seguir esse projeto, esse croquis que fala, né? Que eu fiz aqui, vai dar certo. Gente, não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha preparado. Talvez nós seguimos os nossos planos, os nossos projetos, para sanar um problema que surgiu hoje, que precisa ser resolvido, mas Deus, Ele não quer resolver um problema. Deus não queria curar aquele homem, Deus queria transformar aquele paralítico primeiro, e depois curar. Deus quer transformar a nossa vida primeiro, e depois nos abençoar. E muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não nos sujeitamos à vontade, aos planos, aos projetos que Deus tem para a nossa vida. E Deus, Ele fala, como eu li lá no início: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Algo que você nunca viu, algo extraordinário, algo inédito na sua vida, mas para que você experimente esse extraordinário de Deus, você precisa, nós precisamos nos render à vontade de Deus, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável. A palavra de Deus diz que nós jamais seremos confundidos. A palavra de Deus diz que nós jamais seremos envergonhados, porque Deus é conosco. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que tem planos com a nossa vida, tem plano com a nossa casa, tem plano com os nossos filhos, tem plano, tem futuro para nós. Mas nós precisamos nos render à vontade dEle. Hoje, enquanto eu orava, à tarde lá em casa, me ajoelhei ali na sala, buscava a Deus. Deus, Ele foi enchendo o meu coração, que há coisas na nossa vida que nós temos que deixar. Abrir mão para vivermos o novo. Você não está experimentando o novo de Deus porque você não quer deixar o velho, o antigo, aquilo que não te cabe mais. Deus, Ele tem uma nova vida para nós. Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar uma nova vida. E muitas vezes a gente quer continuar vivendo naquela velha vida. Não largamos das manias, não deixamos os pecados, não deixamos aquelas amizades erradas que nos afastam de Deus, os pensamentos errados que nos afastam de Deus, para viver o novo, o extraordinário de Deus. E nessa noite Deus quer que você se renda a Ele. Quero te convidar a ficar de pé, enquanto o louvor vai estar ministrando.